Salve, salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para deixar você informado sobre o São Paulo, notícias importantes neste vídeo. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo, deixa o seu joinha para ajudar a gente, também ativa o sino de notificações que é muito importante. Primeiro a gente vai falar do mercado da bola, depois de curiosidades da temporada 2022 do São Paulo e também informações sobre categoria de base e basquete tricolor. Eu sou o Turbina e mais uma vez estou aqui para falar com você sobre o São Paulo. A gente ficou uns dias fora aí comemorando, assistindo a Copa do Mundo, né? Fazendo ali um pouquinho de torcida para o nosso Brasil e vamos Brasil mais uma vez. E agora a gente vai falar de São Paulo aqui para você. Primeiro vamos falar do Pedrinho, né? Pedrinho e Wellington Rato são os dois jogadores que o São Paulo está monitorando, quase fechado, praticamente falta o anúncio oficial e a gente vai fazer aqui uma análise sobre os dois jogadores e o primeiro é o Pedrinho, galera. Esse Pedrinho aí, né, não é aquele Pedrinho que teve passagem pelo Corinthians, é o Pedrinho que teve passagem aí pelo América, Oeste, vários clubes e a gente vai falar deste jogador. Eu considero uma boa opção aí para o ataque do São Paulo, é um jogador interessante, o Pedrinho aí, né, que vem praticamente no valor de 2 milhões de euros, está agora no Lokomotiv Moscou, né, um jogador que foi vendido pelo RB Bragantino para a Rússia e agora está voltando para o Brasil, jogador que não se adaptou lá na Rússia e o São Paulo está monitorando aí o jogador, tudo indica que deve assinar com o São Paulo e a gente aguarda o anúncio oficial, já falado aí por bastidores de setoristas e jornalistas esportivos, mais precisamente Nicola e também André Hernan, que o jogador já está fechado com o São Paulo. O jogador aí que já passou pelas competições de acordo com os dados do Transfer Market, o Premier League, a Taça da Rússia, Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Foram aí pelo menos 2.243 minutos em campo. O jogador que teve um total de 43 jogos, 12 gols e 4 assistências. Praticamente um jogador interessante que joga ali pelo ataque, né? É um jogador de praticamente 23 anos aí, de 1999, de São Paulo, tem altura de 1,76 m e joga pela ponta esquerda. O Pedrinho também teve um histórico de transferências, né? E a gente vai pegar aqui desde 2018 as transferências do jogador que teve passagem pelo Oeste, pelo Audax, pelo Atlético Paranaense, aí ele retorna para o Oeste e retorna para o Atlético Paranaense ali em empréstimos, né? Ali por uma temporada, depois ele consegue chegar ao RB Bragantino na temporada 2022, tem uma passagem para o América Mineiro ali, muito boa a passagem dele pelo América Mineiro, ele retorna para o RB Bragantino que vende o jogador para o Lokomotiv Moscou da Rússia, né? O jogador que estava lá na Rússia e deve retornar ao Brasil. A gente sabe que ali vive um período difícil, um período de guerras, e o jogador aí está praticamente sem adaptação ao país e deve voltar ao Brasil. A quantia paga aí em torno de 7 milhões de reais, ele deve voltar ao Brasil aí por empréstimo. O jogador também, o Pedrinho, né? De acordo com os dados do jogador, o Pedro Gabriel Pereira Lopes, de 1999, nascido em São Paulo, na idade de 23 anos, 1,76 m de altura, também tem nacionalidade brasileira e italiana, o jogador atacante ponta esquerda que joga com o pé direito. Ele tem aí como empresário o Esportes e Companhia, né? Elenco Esportes e Companhia, e atua atualmente aí pelo Clube Lokomotiv Moscou. O jogador que tem contrato de 2022 até 2026 aí na Rússia. O jogador ali conforme o campinho, que pode jogar tanto pelo meio como pela esquerda e pela direita, mas atua mais pelo canto esquerdo do campo. Ele teve uma boa passagem aí pelo Brasil, né? O jogador que agora está em ascensão e o valor de mercado do Pedrinho também subiu, galera. A gente vai conferir aqui, ó, no gráfico, né? O Pedrinho que surgiu ali praticamente em 2018 do Oeste, ele tem uma passagem ali pelo Atlético Paranaense, empréstimo, né? Volta para o clube e acaba sendo emprestado novamente.
uma passagem mais ou menos regular pelo RB Bragantino, depois no América ele se destaca e aí o RB acaba vendendo o jogador para a Rússia, né? Interessante aí o jogador Pedrinho, que chega agora ao São Paulo para a temporada 2023. Chega assim, né, entre aspas, o jogador ainda não foi anunciado de forma oficial, mas de acordo com os jornalistas Jorge Nicola e André Hernan, o jogador já está fechado com o São Paulo e deve ser anunciado em breve. É uma boa opção para o time do Rogério Ceni, um atacante de velocidade, é um jovem jogador aí que joga muito bem pelas pontas e pode suprir a necessidade do São Paulo de um jogador de velocidade que joga pelas beiradas. O Rogério Ceni cansou de reclamar nas entrevistas coletivas que não tinha um jogador desta característica, só tinha apenas o Caio, que acabou se machucando e ficou fora a temporada toda praticamente. Agora pode ser que chegue duas opções para o São Paulo. A outra opção é o Wellington Rato, jogador aí muito interessante também, eu considero um bom reforço. É claro que tudo vai depender de quanto que o jogador vai ganhar, né, galera? Mas tem uma queda de braço aí entre São Paulo e Fortaleza. O que acontece? O Wellington Rato já sinalizou que quer jogar no São Paulo, mas algumas notícias de bastidores também, aí informações, né, que o Wellington Rato também disse que queria jogar no Vasco. E agora tem aí um problema em relação a isso. Por quê? O Atlético Goianiense considerou a oferta do Fortaleza muito melhor que a oferta do São Paulo. Já que o Wellington Rato decidiu que queria jogar no São Paulo e não no Fortaleza, o São Paulo sinalizou uma oferta melhor que se aproxima da oferta do Fortaleza para o Atlético Goianiense. Então agora há uma queda de braço, porque o São Paulo vai tentar chegar próximo da oferta do Fortaleza e também vai entrar em campo à vontade do jogador. Se o jogador quer jogar no São Paulo, o Atlético Goianiense vai ter que ali, em algum momento, dar o braço a torcer ou em algum momento ser mais flexível para que o atleta consiga negociar com o São Paulo. Caso isso não aconteça, o Fortaleza pode ganhar essa queda de braço, dependendo dos valores oferecidos ao Atlético Goianiense, e ele pode também não chegar no tricolor. Então essas são as informações aí de bastidores aí por jornalistas esportivos que a gente tem acompanhado, né? De acordo com o Transfer Market, o jogador está estipulado aí em 800 mil euros, né? O jogador aí de 30 anos, de 1,72 m, trabalha ali pela posição, pela ponta esquerda, e é um jogador aí de Japeri, Brasil. Praticamente um bom meia atacante, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Wellington Soares da Silva, o nome completo do Wellington Rato, de 1992, Japeri, de idade 30 anos, 1,72 m, o jogador que é atacante ponta esquerda e tem o pé esquerdo como dominante. Aí pela RCF Sports, pertence ao Atlético Goianiense, o jogador de praticamente aí de 2020 a 23, agora ele está praticamente no meio do contrato, né? O contrato aí que acaba em 31/12/2023, tem mais aí pelo menos um ano de contrato com o Atlético Goianiense. De acordo com o Campinho, ele pode jogar tanto pelo meio como pela ponta esquerda e ponta direita. É um meia ofensivo que também faz ali várias funções, né? Pode jogar como um armador, pode jogar ali como um segundo atacante ou como um atacante de beirada mais aberto ali pelas pontas, né? O valor de mercado do Wellington Rato, ele variou bastante, o jogador que está aí em declínio no valor de mercado, né? Dados históricos aí de transferências do jogador. O jogador que praticamente surgiu aí pelo Red Bull Bragantino, pela Caldense, na verdade, né? Aí do Red Bull Bragantino para a Caldense em 2016, aí em 17, 18 teve passagem pela Caldense no retorno e Sampaio Corrêa, depois acabou ficando sem contrato, foi para o Joinville, ficou sem contrato novamente, teve passagem pelo Ferroviário do Ceará e depois voltou aí para o Atlético Goianiense em 2021 e 21 aí teve também um empréstimo para o Nagasaki do Japão. Aí ele volta para o Atlético Goianiense, que pertence aí ao jogador, né, que tem ali os direitos pertencentes do jogador e agora está praticamente aí no meio do contrato. Falta um ano só de contrato para o Wellington Rato e o São Paulo tenta um empréstimo do jogador.
Conforme os dados, ele teve aí 15 jogos pelo Campeonato Goiano, pela Série A 36 jogos, pela Copa do Brasil foram 8 jogos e pela Copa Sul-Americana foi 11 jogos. No total ele teve 4 gols pelo Campeonato Goiano, 8 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 1 pela Sul-Americana. Teve aí 3 assistências tanto para Goiano e Campeonato Brasileiro, 1 assistência para a Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No total, 70 jogos, 15 gols, 8 assistências e no total de minutos, 5.000 minutos, 128 minutos em campo, né? Praticamente aí um bom jogador, vai compor o elenco do Rogério Ceni, mas não é também ali uma solução milagrosa para o ataque do São Paulo. De acordo com o gráfico de transferências, o jogador que acabou surgindo ali uma média muito baixa, né, no valor de mercado, é um jogador um pouco mais velho, a gente tem que considerar isso, 30 anos no mercado da bola já é muito velho praticamente, né, tanto para você ser vendido para fora como dentro do mercado nacional, mas o jogador que chegou a estipular 1 milhão de euros, tá? Agora está no valor de 800 mil euros aí. Interessante jogador, né? A gente considera aí um bom reforço para o São Paulo, porque o São Paulo não tem jogadores dessas características. E se chegar por um salário baixo, pode sim ser uma boa opção. O que não pode chegar no São Paulo é por 700 mil, né? Igual era o Éder, por exemplo, né? Então aí tem outros jogadores também, Nicão, que quase não jogou em 2022, também ganha aí na faixa de 500 mil para cima. Então a gente tem que considerar o valor custo-benefício desse jogador. O que ele vai entregar dentro de campo, pelo que ele vai oferecer, pelo que ele recebe. Isso é muito importante. Eu acho que Pedrinho e o Wellington Rato podem ser soluções para algumas características que o time do Rogério Ceni não tem, mas não são soluções milagrosas para o ataque do São Paulo. Na verdade, o São Paulo precisa de um meia armador, um cara que possa distribuir o jogo no São Paulo com qualidade. O São Paulo não tem essa peça no elenco no momento. Alguns jogadores já fizeram isso, né? Mas hoje não é o caso desse São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, o São Paulo está na busca por novos jogadores, por contratos, né, por possíveis reforços, mas não tem dinheiro para fazer oferta a jogador desse porte, um jogador um pouco melhor, né? Foi falado de Lucas Moura no Flamengo, São Paulo tentando brigar, mas São Paulo não tem condições de brigar com esses clubes, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, não tem como. São Paulo está brigando hoje com o Fortaleza por um jogador, né? E já foi o tempo que qualquer jogador gostaria de jogar com o São Paulo ou jogar no São Paulo. Então hoje a realidade do São Paulo é essa, é uma realidade muito difícil para o torcedor são paulino. E aí, você gostou de Wellington Rato ou do Pedrinho? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora a gente vai falar das notícias do São Paulo e a gente começa pelas notícias aí do basquete tricolor. O basquete tricolor, infelizmente, foi derrotado para o San Martín. Os 2 jogos o São Paulo acabou perdendo tanto para o Boca Juniors pela Liga Sul-Americana de Basquete e agora foi derrotado pelo San Martín e se despede da Liga Sul-Americana. A derrota do São Paulo de 85-81. O São Paulo, infelizmente, se despede, está fora da Liga Sul-Americana e volta agora a pensar somente no NBB. Categoria Sub-16 e Sub-13. Infelizmente, o Sub-13 foi derrotado para o Santos. A derrota neste domingo por 5-2 no CT Rei Pelé. Com o resultado, a equipe tricolor deixou a competição na fase semifinal e o São Paulo agora se despede do Campeonato Paulista Sub-13. Infelizmente, o São Paulo não conseguiu ali vencer o Santos ou levar a partida para os pênaltis, né? O São Paulo que havia empatado em 1-1 no primeiro jogo no CT da Barra Funda, agora infelizmente o São Paulo se despede aí nesta derrota para o Santos por 5-2. Já o Sub-16 conseguiu golear pela Adidas Cup por 5-0 sobre o Atlético Nacional da Colômbia, um jogo muito bom do São Paulo que aconteceu no CT do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os gols marcados aí por Rian Francisco em 2 oportunidades, também pelo Guilherme Batista e pelo Felipe, um gol contra aí fechando o placar por 5-0 para o São Paulo.
Boas informações aí a respeito do São Paulo. E para fechar, as curiosidades do tricolor na temporada 2022. O São Paulo na temporada 2022 teve o ataque mais goleador nos últimos 10 anos. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que esse ataque deixou a desejar em 2022, mas a informação aí do Arquibancada Tricolor é que o São Paulo consegue agora ter o melhor ataque em 10 anos. O último ataque havia sido com Lucas Moura, Osvaldo e Luiz Fabiano. E naquela temporada o São Paulo conseguiu a Sul-Americana de 2012 e agora o São Paulo teve o melhor ataque e não conseguiu a Sul-Americana em 2022, né? Infelizmente. O entrosamento de Luciano e Caleri, que também aí foi interessante colocar pela Arquibancada Tricolor, né, a dupla de ataque do São Paulo como a maior goleadora aí, que conseguiram bons resultados acima de 20 gols, os dois atacantes do Tricolor, né? Outra informação de curiosidade importante foram as questões financeiras relacionadas aos jogadores que passaram pelo São Paulo, que foram convocados. No melhor caso, é o Arboleda, que está atuando ainda no São Paulo, né? Outros casos foram a presença de Antony, de Casemiro e de Militão na Copa do Mundo. Isso traz um pouquinho mais de visibilidade à Cotia para o São Paulo Futebol Clube. Isso foi colocado em alguns lugares. Eu trouxe aqui para você, para deixar você informado a respeito disso. Eu acho importante também lembrar ali que o São Paulo tem 3 jogadores formados em Cotia na Copa do Mundo. A gente não pode deixar isso de lado, só precisa ser melhor aproveitado, né? E a diretoria do São Paulo tem tudo na mão e não sabe trabalhar, né? Infelizmente, né? Agora, para falar do Daniel Alves, que também, infelizmente, é um caso polêmico para nós torcedores, né? Muitos ainda odeiam o Daniel Alves, eu sou um deles, vou deixar aqui para você, né? O Daniel Alves, por estar na Copa do Mundo, ele está podendo aí trazer um valor interessante para o São Paulo, né? Eu vou tomar nota aqui do OneFootball para falar com você. Isso porque a FIFA, né, a Federação Internacional de Futebol, ela paga cerca de 10 mil dólares para cada jogador diariamente, para cada clube, na verdade, né? Clube que tem ali o jogador que está atuando na Copa do Mundo pela sua seleção. Já o caso do Daniel Alves, ele não joga no São Paulo, mas esse esquema aí da FIFA é para os jogadores que atuaram nas 2 últimas temporadas em cada clube. Então, as 2 últimas temporadas de cada clube, se o jogador foi convocado e ele atuava nesse clube, né, nas 2 últimas temporadas, ele vai trazer um valor aí agregado. No caso do Daniel Alves, ó, assim como o Daniel Alves vestiu o manto sagrado do tricolor em 2021, o São Paulo tem direito a esse fundo, tá? Esse fundo aí que é estabelecido pela FIFA, o Programa de Benefícios de Clube da FIFA. Então, de acordo com tudo isso, Daniel Alves pode trazer aí nos valores para o São Paulo, mas é uma merreca de acordo com o que ganha o Daniel Alves do São Paulo, né? Até hoje ele ainda ganha do São Paulo, você sabe disso, né? Qual é o valor desse montante? No total, se o Brasil chegar na final, o Daniel Alves pode trazer para o São Paulo cerca de 800 mil reais, os valores estipulados. É claro que esses valores são divididos em todos os clubes que o jogador passou nas últimas 2 temporadas, né? Então, até aqui, 4 de dezembro de 2022, vai receber aí o São Paulo cerca de 600 mil no total, o valor que chega a quase 1,5 milhão de reais, mas ele é dividido entre todos os clubes pelos quais Daniel Alves passou nos últimos 2 anos, né? Então, praticamente uma merreca para o São Paulo. O Arboleda, que passou aí pouco tempo até a fase de grupos, trouxe também um valor aí interessante para o São Paulo, em torno aí de 1 milhão de reais, né? Esses valores interessantes para o torcedor são paulino. E última curiosidade deste vídeo, para a gente finalizar, o São Paulo encerrou a temporada de 2022 com 119 gols marcados em 77 partidas disputadas. Os tentos do tricolor paulista no ano foram marcados por 29 jogadores diferentes. 2 atletas ultrapassaram essa marca, como já falei aqui, mais de 20 gols, Caleri com 27 gols e Luciano com 20
21 gols. Nenhum outro jogador do São Paulo atingiu essa marca. 12 atletas marcaram e balançaram as redes. Foi o caso de Rodrigo Nestor, com 8 gols, Diego Costa, Pablo Maia, com 2 gols, Reinaldo com 8 gols, Patrick com 9 gols, Igor Vinícius com 4 gols, Alisson com 3 gols e Arboleda com 4 gols. Éder, 6 gols na temporada, Nicão, 4 gols e Rigoni e Marquinhos. Rigoni com 2, Marquinhos com 3 gols aí na temporada. Por fim, 15 jogadores colocaram a bola dentro da meta apenas uma vez. Igor Gomes, Miranda, Wellington, Luizão, Thales Costa, Gabriel Sara, Juliano Galopo, João Moreira, Marcos Guilherme, Luan, Juan Santos, o Juan, centroavante reserva, e Nahuel Bustos, além de Jonas Toró, Caio e Rodriguinho, jogadores que marcaram apenas uma vez aí com a camisa do São Paulo. Tem saudade de alguém? De algum desses jogadores que saíram do São Paulo, que poderiam ter deixado um pouco mais? Eu acho que Rigoni saiu precocemente do São Paulo. Eu não teria deixado o Rigoni sair do São Paulo. Pra gente ver hoje, o Rigoni saiu do São Paulo, teve uma boa temporada no São Paulo com o Hernan Crespo, e agora a gente está lutando com outros clubes muito menores que o São Paulo para tentar trazer o Wellington Rato ou o Pedrinho, A que ponto chegamos? O São Paulo Futebol Clube. Eu vou ficar por aqui, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo, ficou um pouco longo, mas era importante compartilhar com você todas essas informações. Eu volto na próxima semana para falar com você a respeito do São Paulo e vamos torcer para o Brasil conseguir vencer a Coreia e passar de fase, Tudo indica que a Argentina ou a Holanda deve vir pela frente. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço. Deu.